Olá! Este vídeo tem por objetivo apresentar algumas das ações do PET Conexões de Saberes em Sexualidade e Educação Sexual frente à situação de pandemia. Antes de falarmos sobre, faremos uma breve retrospectiva para entendermos como chegamos até aqui, ok? No dia 11 de março de 2020, a OMS decreta a pandemia de Covid-19 devido à rápida disseminação geográfica do vírus. Não demorou muito até que universidades e escolas começassem a suspender as aulas como medida protetiva. Uma semana após o decreto de pandemia, no dia 18 de março de 2020, o MEC autoriza a substituição de disciplinas presenciais por aulas remotas para cursos em andamento, e esta medida tem sido utilizada até o presente momento. Embora muitas fossem as dificuldades a serem vencidas, o IFRJ se mostrou disposto a traçar estratégias para driblar cada uma delas, e com o PET Sexualidade não foi diferente. Com a intensificação do uso das redes sociais para a divulgação de conteúdo pertinente à conjuntura vivida, muitos convites surgiram para podcasts, rodas de conversa sobre sexualidade e outros eventos como a Jornada das Juventudes com o Fundo de População das Nações Unidas, o NFPA e o PET Saúde. Paralela a todas essas demandas, reuniões remotas para a continuação de estudos, escritas de artigos e adaptação dos trabalhos extensionistas aconteciam. E uma das adaptações bem-sucedidas do PET Sexualidade foi o início do encontro online com idosos e mulheres mastectomizadas em julho de 2020, cujos frutos são colhidos ainda hoje, como verão mais à frente. Agora, conheceremos melhor o PET, Programa de Educação Tutorial. Nós vimos um pouquinho como a pandemia afetou o PET, mas afinal, o que é o PET, né? Bom, a sigla significa Programa de Educação Tutorial. Temos mais de 842 espalhados pelo Brasil em diversas áreas do conhecimento. No IFRJ, nós temos o Programa de Educação Tutorial, Conexões de Saberes em Sexualidade e Educação Sexual, que a gente gosta de chamar, para encurtar, PET Sexualidade. Atualmente, ele é composto por 12 bolsistas, né, dos 3 cursos de graduação do IFRJ, que é Farmácia, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, e temos nossa docente tutora, né, doutora em Psicologia, a Suzana. No ano passado, em 2020, nós completamos 10 anos. A base do PET, assim, é o tripé ensino, pesquisa e extensão. E aí, falando um pouquinho do que é esse ensino, pesquisa e extensão, o ensino, nós realizamos grupos de estudos, a gente se debruça sobre alguns temas. A partir desse ensino, né, nós realizamos pesquisa, submetemos para revistas, e a extensão é um pouco disso aqui que vocês estão vendo, né? É o PET saindo de dentro da universidade, realizando eventos para fora. Os objetivos, né, do PET, ele estimula, entre vários objetivos, a gente pode dizer que ele estimula a aprendizagem ativa de seus membros através de vivências, reflexões e discussões, num clima de informalidade e cooperação. Eu queria chamar a atenção aqui para a informalidade, que de forma alguma essa palavra aqui quer dizer que não é algo sério, né? Eu acho que quando eu digo aqui informalidade, eu quero dizer no sentido de que não é algo tão engessado como na academia, né? Nós podemos conversar entre nós temos momentos de descontração entre a gente, e eu acho que é isso, mas de forma alguma dizendo que não é algo que exige responsabilidade, porque na verdade quem é petiano sabe que o PET exige bastante. Algumas das habilidades que nós petianos desenvolvemos no PET, né? Capacidade de resolução de problemas e pensamento crítico. Então, nós somos colocadas diante de diversas situações, né? Onde a gente pode desenvolver esse tipo de pensamento e resolver problemas mesmo. Ações em grupo que desenvolvem a capacidade de trabalho em equipe. Então, nós realmente trabalhamos muito em equipe, né? Todas as decisões passam por todas nós e é sempre assim, né? E a percepção da responsabilidade coletiva e compromisso social. Então, a gente não pode esquecer disso também.
O PET ele tem uma responsabilidade coletiva e um compromisso social, então levantar temas sobre isso é muito importante. Algumas das características do PET: formação acadêmica ampla. Então, nós saímos de dentro da caixinha de cada curso, de cada uma de nós, e podemos estudar temas diferentes, né? Que só a graduação não proporcionaria para a gente. A interdisciplinariedade, porque nós podemos ouvir a opinião dos colegas, né, de outros cursos, né? E isso é muito importante. A atuação coletiva, e coletiva não só no sentido de dentro, né, da graduação, dentro entre nós, né, do PET, mas também atuar coletivamente fora, né, fora da graduação, fazer atividades externas. Interação contínua entre os bolsistas e os corpos discentes e docentes dos cursos de graduação. Então, a gente acaba tendo um contato grande com outros professores diversos, o PET proporciona isso, né? E contato sistemático com a comunidade acadêmica e a comunidade externa à instituição de ensino superior. Então, para realizar esse evento, por exemplo, nós tivemos contactamos não só professores de dentro do IFRJ, mas pessoas fora. Isso causa um impacto positivo também na nossa formação. Ditos os princípios e objetivos do PET e contemplando o tripé composto por ensino, pesquisa e extensão, eu vou falar um pouco sobre os estudos realizados pela equipe, a criação de um grupo de ação e como foi a experiência com um grupo online. Prazer, eu sou Taline, graduanda de terapia ocupacional e bolsista do PET Sexualidade e Educação Sexual. Todos os anos, o grupo PET escolhe temas que envolvem a sexualidade para se debruçar em seus estudos, e no ano de 2019 não foi diferente. Foram escolhidos 2 grupos diversos: mulheres que passaram pelo procedimento de mastectomia e idosos. Esses encontros, eles ocorriam de modo semanal, com data e horário combinados entre a equipe e os participantes, e abordavam temas que eram pertinentes a cada grupo. Dessa maneira, nós conseguimos aprofundar, reconhecer e ao discordar com a base teórica sobre a qual a gente se debruçava anteriormente e aplicar todo o conhecimento adquirido na nossa prática. Com esses grupos, a equipe PET obteve saldos bastante efetivos, desde feedbacks positivos dos próprios participantes, como variados trabalhos contando sobre a nossa experiência. E assim sendo, no final do ano de 2019, nós finalizamos esses grupos, com o intuito de realizar novos no ano de 2020. Mas não contávamos com a pandemia. E com a quarentena, o distanciamento social, as aulas foram interrompidas e os projetos tiveram que ser alterados. Com isso, o nosso planejamento também foi readaptado e, como uma equipe interdisciplinar formada por estudantes da área da saúde, pensamos em como os grupos que atuamos no período de 2019 estavam agora enfrentando a pandemia. E, diante disso, nós optamos por retomar os grupos com as mulheres que passaram pelo procedimento de mastectomia e com os idosos, com o objetivo de restabelecermos o vínculo, nos firmarmos como uma rede de apoio e instruir essas populações em como se proteger do Covid-19, já que na época eram os grupos com maiores riscos de contágio e óbito. Assim, nós remodelamos nossa estrutura e fizemos grupo online, entrando em contato com cada um de modo individual, perguntando sobre a plataforma ser utilizada, se eles conheciam, dia e horários mais adequados, temas que estivessem com mais dúvida e os modos de enfrentamento utilizados por eles durante a pandemia. Como resultado desses grupos, também colhemos ótimos resultados. Uma boa adesão dos participantes, mesmo tendo limitações com a internet, estratégias de cuidado, alívio da sobrecarga e autocuidado, além de nos tornarmos uma rede de informações segura para passar as informações sobre a atuação atual. Também foi realizado
apresentação de trabalhos, escritas de artigo contando sobre nossa experiência, agora de maneira virtual com esses públicos, e também a escrita de um manual de dinâmicas. Olá, meu nome é Dandara e eu sou aluna do 8º período do curso de Fisioterapia do IFRJ e vou estar falando um pouquinho com vocês sobre a atuação do PET com um grupo de idosos. Como já foi bem explicado pela Thaline, os estudos realizados sobre a população idosa ocorreram no ano de 2019 para que a equipe PET tivesse embasamento teórico a fim de atuar com esse público. Para isso, foi feito um estudo piloto com idosos participantes de um projeto para a terceira idade da Clínica Escola lá do campus Realengo, a fim de levantar temáticas de interesse desse público e também colocar em prática algumas dinâmicas criadas pela própria equipe do PET. Esses idosos eram longevos com idade entre 60 e 75 anos e moradores do município do Rio de Janeiro. Acabaram também por participar depois do grupo que foi realizado. E essas atividades que foram realizadas no ano de 2019 foram tão proveitosas que resultaram na escrita de um artigo intitulado como Sexualidade Além da Idade. Relato de experiência sobre sexualidade e educação sexual com um grupo de idosos no Rio de Janeiro. Apresentação de trabalho na Jornada de Inovação Científica e Tecnológica, AGITE, e também na utilização das dinâmicas para a escrita do manual, que será abordado daqui a pouquinho. E no ano de 2020, por causa da pandemia da Covid-19, a equipe PET viu a necessidade de retomar o contato com os idosos, tendo em vista que eles fazem parte do grupo de risco para a doença. Realizamos, então, esse contato através dos números que nós tínhamos e os convidamos para participar de um grupo online em uma data no mês de agosto. Nesse dia, explicamos quais eram os nossos objetivos e se eles aceitariam participar novamente do grupo, mas agora de maneira remota, e eles aceitaram. Então, firmamos que os nossos encontros aconteceriam de 15 em 15 dias e teriam uma duração de 1 hora. Abordamos assuntos referentes à autoestima, autocuidado, fake news e mudanças na rotina devido à pandemia. Por nos reunirmos através de uma plataforma online, e isso será algo novo para os participantes, algo que foi relatado por eles mesmos, eles apresentaram pequenas dificuldades de acesso e nós, as condutoras dessas atividades, também percebemos um pouquinho de dificuldade para o controle do microfone e da câmera, mas nada que fosse atrapalhar o andamento dos encontros, E apesar disso, esses encontros também foram bem proveitosos e mesmo que fossem realizados virtualmente. E os participantes, eles eram muito ativos nas atividades e relataram ter aprendido coisas novas a respeito da atuação do coronavírus. Por fim, como resultado obtido desse grupo online, tivemos também a escrita do artigo Trabalhando os Aspectos da Sexualidade com um grupo de idosos no Rio de Janeiro, um relato de experiência, que teve aceite na revista Saúde e Consciência do IFRJ. Olá pessoal, meu nome é Paloma, faço parte da equipe do PET Sexualidade e também sou discente de fisioterapia da UFRJ Realengo, atualmente estou no 8º período. E agora eu vou falar um pouquinho mais sobre a metodologia do grupo online com as mulheres que realizaram a mastectomia. Depois de planejar as temáticas, como a Thaline falou, e adaptar o nosso planejamento para conseguir realizar as atividades de maneira remota, nós entramos em contato com os participantes que tiveram acesso ao grupo presencialmente, para verificar se os participantes possuíam acesso à internet e o interesse de participar do grupo. Depois da devolutiva positiva sobre o interesse da participação e a possibilidade de acesso à internet, nós tivemos o cuidado de realizar um breve auxílio para os participantes aprenderem a acessar a plataforma. Também criamos um grupo no WhatsApp para facilitar a comunicação entre nossa equipe e os participantes. Assim como também verificamos o horário comum e o dia da semana para que não atrapalhasse a rotina de cada uma, para que mais participantes também pudessem participar.
Nosso grupo foi composto por 10 mulheres, sendo que participavam em média 3 por encontro. Elas tinham a idade média de 60 anos. Foram realizados um total de 10 encontros, com temáticas diversas, como autocuidado, bem-estar, isolamento social, sexualidade, relacionamentos interpessoais, medos, angústias, dentre outros. De todos esses encontros, eu destaco 2, o 5º e o 9º encontro, onde falamos sobre o autocuidado e os medos e as angústias, respectivamente. Podemos perceber que houve uma troca muito grande entre elas e entre a equipe, onde elas puderam desabafar, trocar dicas, conversar mais sobre as formas de enfrentamento, mediante diversos assuntos. Perpassaram a sexualidade e outros aspectos da vida. Através desses encontros, podemos perceber que o grupo online foi uma importante ferramenta para a estratégia do cuidado durante a pandemia, salientando também que se tratava de um grupo de vulnerabilidade, que necessita de vários cuidados biopsicossociais. Além disso, também conseguimos explorar temáticas sensíveis às demandas trazidas por elas. Todas essas demandas eram levadas à nossa equipe, que contou com suporte interdisciplinar, não só de outros acadêmicos, quanto também da nossa tutora, que é psicóloga, favorecendo não só o nosso aprendizado formativo, mas também o pessoal. Agora, a Rafa vai falar um pouquinho pra gente sobre a nossa experiência com outro grupo online, que foi o grupo com idosos. Bom dia, me chamo Rafaela, sou graduanda de Terapia Ocupacional no IFRJ Campus Realengo e, assim como a Dandara, eu também fiz parte do grupo com idosos nos anos de 2019 e 2020. A Paloma acabou de nos trazer como foi elaborado o planejamento inicial com um grupo de mulheres que realizaram uma mastectomia. E com o grupo de idosos aconteceu da mesma maneira, mas em relação à questão organizacional dos encontros, optamos por agir da seguinte maneira. Primeiramente, ao final dos encontros, trazíamos nossas indagações e reflexões acerca do encontro que havia acabado de acontecer. Conversávamos e decidíamos entre si, sempre com a aprovação da tutoria, o que gostaríamos de abordar no encontro seguinte. Em seguida, enumerávamos os assuntos e decidíamos o que de mais relevante poderíamos abordar daquele tema, pensando sempre na temática da sexualidade e educação sexual como ponto de partida e tendo como público-alvo os idosos. Depois de decidido o tema, buscávamos atividades e brincadeiras dinâmicas para que pudéssemos ensinar sobre tal assunto de uma maneira clara e autoexplicativa. Essas atividades e brincadeiras dentro do nosso programa denominamos metodologias criativas. E como no presencial já havíamos bastante material já pronto, quando iniciou o modelo remoto e os grupos online, tentamos ao máximo utilizar essas metodologias já prontas e, quando necessário, adaptávamos para que pudessem ser utilizados no modelo online, levando sempre em conta o público-alvo em questão, que no nosso caso eram os idosos. Através de toda essa organização e metodologia utilizada, conseguimos observar e ter como resultado a percepção que os idosos presentes nos grupos online tinham conhecimento acerca da pandemia e do vírus causador da Covid-19. Observamos conhecimentos acerca de higienização correta das mãos, uso de máscara de maneira adequada, o que fazer para evitar a contaminação em locais públicos e, o principal, eles sabiam identificar fake news e como não disseminá-las. Essas foram algumas dos nossos resultados obtidos. Foi um grupo muito prazeroso de trabalhar. Houve inúmeras trocas de informação e conhecimento. São idosos extremamente ativos, que tiveram suas rotinas extremamente abaladas devido à pandemia, mas que durante esses encontros puderam relembrar e reviver algo que realizávamos presencialmente. Olá, pessoal! Como vocês estão? Bom, eu espero que bem. Eu me chamo Andresa Guiar, sou docente do curso de Fisioterapia do IFRJ Campus Realengo e bolsista do PET Sexualidade. E eu tenho uma novidade especial para vocês. O PET sempre teve o desejo de compartilhar a nossa produção e de divulgar a nossa metodologia com a comunidade externa. A partir das nossas ações com públicos diversos e em momentos distintos, conforme já mencionado, nós pudemos acumular alguns saberes e gostaríamos de dividir esse conhecimento com vocês. A maneira que encontramos de atingir esse objetivo em comum
foi a partir da elaboração de 3 volumes de manuais de dinâmicas que foram implementadas pela equipe PET. Essas publicações foram registradas e apresentam ISBN e ficha catalográfica, e não tinha momento melhor que esse para fazer o lançamento dos nossos volumes. Cada material foi organizado com muito carinho e nós caprichamos na escrita, então você vai se surpreender. Vamos liberar o conteúdo ao final do evento e vocês podem ter acesso gratuito clicando no link que vai estar disponível na bio do nosso Instagram. Aproveitem para nos seguir, @PetSexualidade. Cada manual apresenta um público específico de ações. Então, o primeiro, que está sendo representado por mim, contém dinâmicas sobre sexualidade e educação sexual realizadas com adolescentes, enquanto que os outros 2 tratam de dinâmicas com mulheres que realizaram o procedimento de mastectomia e com idosos. O primeiro volume, o de dinâmicas com adolescentes, além das dinâmicas, traz um panorama geral sobre o que é e o que o PET faz, a apresentação da coleção e do volume e algumas das particularidades dos adolescentes. Sabemos que nessa fase da vida enfrentamos uma série de mudanças, sejam elas físicas, emocionais ou comportamentais, que atravessam a sexualidade desse adolescente. É exatamente por isso que necessitamos abordar alguns conteúdos e promover a reflexão de assuntos pontuais, para não somente levar informação atualizada, como também para empregar estratégias de educação sexual que auxiliem esses jovens a adotarem comportamentos saudáveis. E o diferencial desse volume em específico é que ele destina-se a profissionais de saúde e também a educadores. Não deixem de acessá-lo e compartilhem essa produção. É isso, pessoal. Muito obrigada. Olá, pessoal. Eu sou Andresa Veríssimo, discente do 8º período de fisioterapia do IFRJ e bolsista do PET Sexualidade. Como abordado anteriormente pela Andresa Guiar, os nossos manuais fazem parte de uma coleção denominada Conectando Saberes em Sexualidade e Educação Sexual. Essa coleção conta com 3 volumes que abordam 3 distintas populações. O volume 2 da coleção é o Manual de Oficinas e Dinâmicas com mulheres que realizaram o procedimento de mastectomia. Nesse manual, escrito por 5 autoras e diversas colaboradoras, você encontra uma breve apresentação sobre o que é o PET, quem somos, o que fazemos, a apresentação desse volume e algumas especificidades sobre o câncer de mama e a mastectomia. Além disso, é possível encontrar 12 dinâmicas para serem realizadas em grupo que visam abordar assuntos pertinentes a essa população e a essa temática, como as repercussões da mastectomia na sexualidade, dinâmicas de criação de vínculo, trabalhar com a autoestima, a importância da rede de apoio, o bem-estar, a religiosidade, além de diversos outros tópicos. Essas dinâmicas são resultado de todo o trabalho que foi realizado com o grupo de mulheres mastectomizadas, como citado pela Thaline anteriormente. Esse volume, diferente do volume de adolescentes, é voltado a profissionais da saúde que desejam abordar esse público. Não deixe de conferir e compartilhar a nossa coleção com quem você acha que possa se interessar. Agora, a minha colega Samara vai falar um pouquinho sobre o Manual de Idosos. Olá, eu me chamo Samara, curso Terapia Ocupacional no IFRJ e venho aqui falar um pouquinho sobre o Manual de Idosos. Bom, como exposto anteriormente pela minha colega Andresa, nossos manuais contam com 3 volumes e o de idosos corresponde ao 3º. Esse manual é destinado a profissionais de saúde que têm como alvo a população longeva e conta com a apresentação de oficinas e dinâmicas que podem ser realizadas com esse público. A criação desse manual contou com a participação de 5 autoras, que foram responsáveis por se debruçar sobre as questões de sexualidade e envelhecimento. Ao longo do material, cedemos informações básicas pertinentes ao envelhecimento, pois entendemos que chegar à velhice é um momento diferente da vida e que, como qualquer outro, possui suas particularidades e singularidades, mas nada disso exclui o fato de que a longevidade implica ter qualidade de vida, o que inclui a sexualidade. Dessa forma, durante o material, abordamos uma série de dinâmicas, adaptações e sugestões, a fim de nos aproximarmos desse público e possibilitamos a ocorrência de reflexões
autoconhecimento, exteriorização de sentimentos e emoções, trocas, criações de vínculos e etc. Ainda, o material tem um papel muito importante na hora de debater a sexualidade e a educação sexual, e por isso, busca formas diversas de abordar o assunto. Por isso, esperamos que esse manual e os demais sejam utilizados por você da melhor forma possível, agregando muito para si e para outros. Vamos aprender sobre sexualidade? O acesso está liberado, então aponte a câmera e aproveite.